Por que Deus permitiu a morte de crianças no dilúvio e durante as pragas do Egito? Se Deus é amor e justiça, como explicar essas ações? Esse é o argumento de uma jovem ateia que vamos amorosamente aqui tentar, pela graça de Deus, responder neste vídeo. Curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Vamos lá! Primeiro vamos ver aqui a fala dessa jovem. Por que Deus permitiu a morte de crianças tanto no dilúvio quanto nas pragas do Egito? Se Deus é amor e justiça, como explicar essas ações? Deus decide destruir toda a humanidade porque estavam corrompidos. Mas a destruição não foi só de adultos pecadores. Bebês, crianças e até animais morreram. Se Deus é onipotente, Ele não poderia simplesmente mudar os corações das pessoas? Por que a única solução foi genocídio? Deus envia 10 pragas para convencer o faraó a libertar os israelitas. A última praga mata todos os primogênitos egípcios, de bebês a crianças inocentes. Mas segundo a própria Bíblia, foi o próprio Deus quem endureceu o coração do faraó várias vezes, prolongando o sofrimento. Se Deus já sabia que libertaria os israelitas, porque fez questão de matar crianças inocentes? Se um governante humano fizesse isso, seria chamado de genocida. Mas quando Deus faz, dizem que é justiça divina. Se Deus é amor, então por que tantas mortes de inocentes? Isso é justiça ou crueldade? Então, vamos responder aí, né? Um por um. Vamos lá. Por que Deus permitiu, então, a morte de inocentes lá no Egito? Ó, apesar de o verbo permitir não anular a responsabilidade divina, o texto bíblico, ele é claro em afirmar que o problema é ainda maior. Porque Deus não permitiu, não foi apenas permitiu. Ele efetuou diretamente a morte. Ao ver a maldade no mundo, o texto bíblico declara que Deus também contemplou a maldade no mundo e Deus então determinou exterminar a raça humana. E obviamente, se somente 8 entraram na Arca de Noé e se salvaram, é claro que o texto bíblico está dizendo que bebês morreram afogados. Um pai pegou seu filho, seu bebê no colo, olhou para sua mulher enquanto a água subia e mentiu para eles. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. E todos morreram afogados. Sim, bebês morreram afogados. Este é o Deus bíblico. No Egito, como ela citou, a mesma coisa. Deus anunciou a morte dos filhos primogênitos. Onde não houvesse fé no sangue do cordeiro, haveria morte. A implicação óbvia disso é que do mais novo ao mais velho, onde não havia sangue do cordeiro lá, morreram, o que significa dizer que bebês, sim, de alguns dias, eles morreram. Mais uma vez, a melhor linguagem não é permitir, pois o texto é claro, Deus foi uma ação direta de Deus ao matar aqueles bebês. Portanto, quando alguém cita os males existentes na humanidade para dizer que o Deus cristão não pode existir, eu cito o próprio Deus cristão afirmando que ele controla o mal e o bem. Eu mato e eu faço viver. Não há outro Deus além de mim. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito, declara o profeta. A tinta do texto bíblico é de sangue. Estupros, crianças mortas, mulheres e velhos mortos, tudo isso é narrado na Bíblia. Ao citar as desgraças existentes no mundo, os ateus pensam que a Bíblia é um livro com um céu de baunilha, uma floresta encantada, com ursinhos carinhosos, onde não existe mal. Entretanto, o texto bíblico pinta e escancara o mal no mundo como ninguém. Ela disse, se Deus é onipotente, ele não poderia mudar o coração das pessoas porque a única solução foi o genocídio. Sim, claro que ele poderia. Ele, por exemplo, decidiu mudar o coração de um genocida, Manassés. O cara era tão mau que além da quantidade imensa de inocentes que ele matou o próprio filho. Mas o Deus bíblico decidiu mudar o coração dele, levando-o ao quebrantamento, ao arrependimento e à salvação. Ele creu, se arrependeu e foi salvo, porque Deus quis mudar o coração dele. Já o coração de outros reis que, em tese, até cometeram crimes menores, Deus decidiu não mudar. Por quê? Meu mundo, minhas regras. Pois veja, se você trabalha o mês todo, Deus, ele não pode não te pagar, porque é uma dívida. O patrão deve ao trabalhador que trabalhou. Mas se você não trabalhou, Deus é obrigado a lhe pagar? Claro que não. Portanto, se há 2 homens que não trabalharam, eu não devo nada a ninguém, o patrão não deve nada a ninguém. Logo, se o patrão decidir dar dinheiro de graça, graciosamente a apenas um dos homens que não trabalharam, o patrão cometeria injustiça?
De modo algum. É exatamente isso que Jesus explica na parábola dos trabalhadores. Sendo o homem mau e pecador, todos eles, Deus não praticaria injustiça se condenasse toda a raça humana, se mandasse todos os homens sem exceção para o inferno. Portanto, a pergunta correta não é: por que Deus decidiu salvar apenas alguns? A pergunta correta é: por que Deus não matou todo mundo? Ela também disse: Deus envia as pragas, mas ele mesmo também endureceu o coração de Faraó. Como que Deus pratica esse endurecimento? A Bíblia diz que Deus não tenta o homem ao mal. Cada um comete o mal que está contido em seu próprio coração. Desse modo, se Deus nem mesmo tenta o homem, muito menos ele vai coagir o homem. Como então Deus endurece? Deus pode, por exemplo, retirar a sua graça, que impede o homem de cometer muitos mais pecados. É o que Calvino fala. Ele diz, olha, se não fosse a graça de Deus, os homens cometeriam coisas muito piores. É a graça de Deus que freia a maldade humana. Calvino fala assim, inspirado em Paulo, que usa uma linguagem que indica isso. E a gente vê isso em Romanos. Por conta do pecado humano, Deus entregou tais homens a si mesmos. Essa é uma maneira em que Deus endurece o coração dos homens. Deus deixa que o homem pratique tudo aquilo que ele quer. Essa é uma maneira de endurecer o coração dele, entregando-o a si mesmo. É como se o homem fosse um animal selvagem. E Deus está freando o homem. Mas de vez em quando Deus faz o seguinte, então tá bom, você quer mesmo cometer o mal? Então vai. E aí o homem se perpetua em seu pecado e se endurece mais e mais. Ou pense em outra figura, o homem como um porco. Não é que Deus coage o homem a ir à lama. Não, Deus freia, Deus segura o homem. Mas em alguns momentos, para cumprir os seus propósitos, ele solta o homem porco, que faz o que ele sempre quis fazer. E ao fazer isso, Deus está endurecendo o coração do homem, que se entrega ao pecado e mais se distancia de seu Criador. De modo que a punição pelo pecado do homem é permitir que ele cometa mais pecado e se torne assim insensível a ponto de se tornar impossível o seu arrependimento. Ela também disse, por que a solução foi apenas o genocídio? Se um governante humano fizesse isso, seria chamado de genocida. Mas Deus é justiça? Sim, porque quando um homem mata, ele comete crime. Ele está tirando uma vida que não é dele. Quando Deus mata, ele não comete homicídio. Afinal, a vida é dele. Ou você se criou. Ou um dia você decidiu, haja eu mesmo e eu passei a existir. Claro que não. Toda a vida é dele. Portanto, meu mundo, minhas regras. Nesse sentido, o homem não tem direito à vida. A vida é uma graça. Imagine o homem olhando para Deus lá no início e com o dedo em riste dizendo, eu mereço viver, eu tenho o direito de estar vivo. E Deus lhe diria o quê? O que você fez para existir? Nada, eu lhe dei a vida. Ela é uma graça para você. Ou seja, é algo que você recebeu sem ter feito nada. E se você recebeu sem merecer, eu também posso tirar a hora que eu quiser, porque você é meu. Eu faço o que eu quiser com o que é meu. Deus não deve nada ao homem. Já o homem deve tudo a Deus. Se Deus é amor, ela disse, por que tantas mortes? Isso é justiça ou crueldade? Sim, Deus é amor, mas o que é amor? Quem define o que é amor? O homem? Não. Deus. Em 1 Coríntios, Paulo diz que o amor não se alegra com a injustiça. E quem define o que é justiça? É Deus também. E Deus definiu que Adão seria o cabeça de toda a raça humana, que os feitos de Adão seriam atribuídos a toda a raça humana. Portanto, a queda de Adão trouxe culpa e, consequentemente, morte a toda a raça humana, como Paulo diz em Romanos. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Desse modo, a culpa de Adão está sobre toda a raça humana. Ah, não, pastor, mas eu não concordo com essa ideia de pecado original, ou seja, de que a culpa de Adão está sobre toda a raça humana. Você é homem. Você que mente, vê pornografia, engana, é injusto, é invejoso dos pés à cabeça. Você é que estabelece o que é justiça ou não? Ora, ateus sabem. Se Deus não existe certo ou errado, não existe moralidade. Ateus como Dawkins, Nietzsche e Sartre confessam, se Deus não existe certo ou errado. Certo ou errado seria apenas convenções humanas. Mas é claro, sem um ser absoluto, quem estabeleceria a moralidade absoluta? Quem sou eu para dizer homossexualismo errado? Sem Deus, o homem seria um fim em si mesmo e estaria livre para fazer o que ele quisesse. Qualquer argumento a favor de um preceito moral seria respondido assim, ó. Quem é você, rapaz? Como você, como eu. Quem você pensa que você é para dizer como eu devo viver? Portanto,
só faz sentido falar em certo e errado a partir de Deus. Note, por exemplo, lá no livro de Gênesis. Por que era errado comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque Deus disse. Simples assim. Ele é a base da justiça. E se ele dissesse, é errado comer da figueira? Então a figueira estaria vedada ao homem. Só há como falar em certo ou errado a partir de Deus. Mas note o pano de fundo aqui dos argumentos dessa moça. Ela parte de um pressuposto cristão de certo e errado, não pode matar criança, para dizer que Deus não existe. Veja o mal no mundo. Se há tanto mal, logo Deus não existe. E assim, ela não entendeu que isso é um tiro no pé. Eu explico. Ela está argumentando, o Deus cristão é justo e bom, mas o mundo tem maldade. Logo, o Deus cristão não existe. Entretanto, o mal no mundo prova a existência de Deus. Veja assim. Se Deus não existe, não existe certo ou errado, concordam grandes filósofos ateus. Porém, o inverso disso também é verdadeiro. Se o mal existe, então existe uma moralidade. Logo, Deus existe. Sim, a moralidade é uma evidência da existência de um Deus absoluto, com leis morais absolutas. Em seu livro, O Problema da Dor, C.S. Lewis argumenta que a moralidade é algo presente em todos os homens. Podemos ver isso até na moça que é ateia. Veja como ela se indigna com o fato de crianças estarem sendo mortas, porque para ela há uma lei moral absoluta. Não pode matar criança. Por que o homem é assim? Porque ele tem uma consciência de certo e errado. Lewis argumenta que isso não vem do universo visível. Claro, ao ver um leão matando todos os filhotes de uma nova alcateia, ela não tirou a noção de que matar criança é errado. Essa inferência de certo e errado, que nos traz culpa, não é uma inferência lógica ou ilógica, diz Lewis. Portanto, só restam duas opções. Ou a consciência de certo e errado é uma ilusão, ou é revelação. E a resposta é revelação. Como Paulo diz em Romanos, que Deus plantou no homem uma consciência de certo e errado. Por isso, então, os homens, até os ateus, dizem não crer em certo e errado, mas ficam furiosos, por exemplo, com crianças mortas. Por isso, Dawkins disse que não existia certo, errado, mal ou bem. Depois ele afirmou que ele era contrário aos abusos contra homossexuais. Por dedução lógica, se não existe certo e errado, ele não poderia dizer que era errado machucar ou ofender homossexuais. Sartre disse que cada um cria suas leis, não existe certo e errado. Mas ele mesmo disse, o nazismo é errado. Portanto, todo aquele que afirma estar chateado com a maldade no mundo, está declarando que há moralidade absoluta. E se há uma moralidade absoluta, é porque há um Deus absoluto.